Glória a Deus, graças e paz abençoados, glória a Deus pela sua vida. Meu nome é Maria, se inscreva no canal Graça sobre Graça Macedo, amém? Estamos no YouTube, Graça sobre Graça Macedo, é só digitar, amém, abençoado? Então, glória a Deus pela sua vida, sedes imitadores das igrejas de Deus, abençoado. Sedes imitadores daqueles que estão levando a palavra, sedes imitadores. Paulo diz, sede meus imitadores como eu imitei ao Cristo. Amém? 1 Pedro. Hoje vamos falar com o apóstolo Pedro. Vamos ler o que Pedro disse aqui aos santos, pois somos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Diante de Deus somos santos, é como está escrito, amém, abençoado? Santos e irrepreensíveis. Efésios, vamos mostrar na Bíblia, olha lá, Efésios 1, verso 4, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, para sermos santos, pois Cristo nos elegeu antes da fundação do mundo. Põe a sua mente de Cristo para funcionar, abençoado. Antes da fundação do mundo, Deus não nos elegeu agora, nesse momento, depois que você aceita Jesus. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Esse negócio de aceitar Jesus não existe nas igrejas de Deus. Alô, essas coisas existem nas igrejas terrenas, não na igreja de Deus. Paulo, ele disse, sede meus imitadores, como eu imitei ao Cristo. Paulo imitou a Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo ressuscitado foi falando a palavra para Paulo. E Paulo foi escrevendo suas cartas, ministrado pelo Espírito Santo. Entenda isso, abençoado. Põe a sua mente para funcionar, entre dentro do céu, entre dentro da pátria, entre dentro do reino de Deus e recebe a abundância da graça de Deus. Antes da fundação do mundo, antes de Deus criar tudo e todas as coisas, nós estávamos lá. Eu já estava lá, em graça ficou fácil de entender. Um anjo filho, predestinado, também comprado como um semente de uma flor. Eu já estava lá. Por quê? Porque ele me elegeu antes da fundação do mundo. Haja luz, haja noite, haja dia, haja água, haja. Então, antes dele determinar como ia ser feito o mundo, ele determinou que nós estávamos eleitos por ele. Compreendes essa palavra? Dá um pulo no céu, abençoado, quando você ouvir essa palavra. Alô, sai daqui e entra lá no reino de Deus, amém? Efésios 1, verso 4, pois nos elegeu nele, Deus nos elegeu nele, em Cristo. Todos nós que nascemos da cruz para cá, estamos eleitos por quem? Por Deus e não pelos homens. Consegue entender isso, abençoado? Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Caramba, põe a sua mente para funcionar. Antes da fundação do mundo, eu estava com Deus. Alô? Eu estava com Deus antes da fundação do mundo. Por isso, abençoada, a palavra de Gênesis, não é? Antes da fundação do mundo, estava lá.
os anjos conversando. Façamos o homem à nossa imagem. Havia milhares de anjos. O reino de Deus, ele já existia. A pátria, a nossa pátria, ela já existia antes da fundação do mundo. Vou ler mais uma vez. Efésios 1, versículo 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos. Isso não vai mudar. Alô? Isso não vai mudar, abençoado. Independente do que fizermos, isso não vai mudar. A semente incorruptível possui os eleitos do Senhor. A semente incorruptível. O que é a semente incorruptível, senão Deus Jesus Cristo, homem? A semente incorruptível, a palavra de Deus é a semente incorruptível, ou seja, não corruptível. A semente incorruptível era Jesus Cristo. E o verbo se fez carne. A semente incorruptível é a palavra de Deus, abençoado. A semente, a palavra de Deus é pura, é viva e eficaz. Ela entra no nosso espírito, é uma espada de dois gumes que fere nós, que arde o nosso coração. A palavra de Deus está ardendo o seu coração e você não tem coragem de sair do sistema religioso. A palavra de Deus está ardendo o seu coração e você não tem a coragem de sair do sistema religioso. Deus me disse, foi muito claro, a graça de Deus está entrando nas casas. A graça de Deus está entrando no seu coração. Você é a casa de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Mas está em desobediência com Deus. A palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. Ela é penetrante, ela corta, ela divide alma e espírito, juntas e medulas. E os que estão nas obras da carne não estão agradando a Deus, recebendo a graça, recebendo o apostolado. O coração está ardendo, mas não tem descoragem de se separar da parentela. Enquanto Deus, ele disse, não é? Sai da tua parentela. Tu tem que sair da parentela, abençoado, seja ela qual for. Tu tem que sair da denominação onde você está, se você está recebendo a graça. Tem que sair. Ah, mas o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu filho está lá, por isso eu tenho que estar lá. Você tem que estar na igreja de Cristo. Você tem que estar com Deus. Você tem que estar onde estão falando a verdade. Você tem que estar junto com os santos. Sedes sóbrios, abençoados. Efésios 1, versículo 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para sermos filhos de adoção. Logo, quando fomos adotados por Cristo lá na cruz, porque Jesus ele veio para os judeus não o aceitaram. Judeus crucificaram Cristo. E aí ele morreu. Amém? Tudo um propósito de Deus. Mas há pregadores que eles matam Jesus Cristo, fazem como os judeus. Há pregadores que matam a palavra. Recebem, eles recebem, abençoado. Tem conhecimento, mas não prega. Efésios 1, 5. Efésios 1, verso 5.
nos predestinou para, Ele nos predestinou para este evangelho, ou seja, Cristo predestinou os seus eleitos, os santos e irrepreensíveis, para este ministério. Ele predestinou nós para este ministério. Ele predestinou, olha lá, nos predestinou para sermos santos, para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, nós fomos adotados. E agora nós somos filhos de Deus, que ouvem a palavra de Deus. Filhos de Deus que arde o coração com a palavra. Amém? Se não arder o coração, temo nem ser filho. Ser filho na perdição. Temo nem ser ovelha. Se está ardendo o seu coração, tu és ovelha, é filho de Deus. Amém? Alô? Abençoado Hebreus 12. Deus é Pai do nosso espírito. Essa ardência, ela vem no espírito. Amém? Nos predestinou para sermos filhos de adoção. Se o pai adota, agora eu sou filha. O pai, quem é senão Jesus Cristo? Não é abençoado? Olha lá. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Foi vontade de Deus, não é vontade nossa. Não é a nossa vontade, abençoado, que todos que estão lá fora recebem Cristo. Nem todos vão receber a palavra. Alô? Nem todos vão receber a palavra. Mas todos receberam a palavra. Todos receberam Cristo como seu Senhor. Mas nem todos vão saber. Lá na cruz, quando disse Jesus, tudo está consumado, João 19:30. Ali, todos os filhos de Deus receberam Ele, mesmo sem saber, abençoado, mesmo sem saber, tudo está consumado. Ali, naquele instante, foi levado a palavra de Deus a todos os homens, mas nem todos vão ver, vão enxergar e vão ouvir, porque isto foi uma revelação que o apóstolo Paulo entendeu, uma revelação. Tudo está consumado. Você olhar para algo e Deus trazer a revelação. Por isso, os profetas existem ainda. Então, os profetas recebem a revelação de Deus, ou seja, Deus traz a revelação da palavra dele. Apóstolo interpreta. Pastores apacentam. Alô? O reino de Deus é desse jeito, amém, abençoado? Então, pois Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para sermos filhos. Não importa se é adoção, se é legítimo. Judeus eram os filhos legítimos, mas não aceitaram. Nós, gentil, fomos adotados. Agora passamos a ser filhos. Filhos irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Por que inculpáveis, abençoado? Porque a semente incorruptível nos comprou por bom preço. Tudo aquilo que fazemos em nossa carne não conta para Deus. Não conta para Deus. 1 Coríntios 6, verso 20. 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 1 Coríntios 6, versículo 20. Pois foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai a Deus
glorificai. 1 Coríntios, versículo 20. Pois foste comprado por bom preço. Quando? Quando o apóstolo Paulo recebeu a revelação. Alô? Quando o apóstolo Paulo recebeu a revelação. Qual revelação? Que fostes comprado por bom preço. Então glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Carnaval abençoado. Fevereiro, mês de carnaval, a terceira vez que eu estou falando nesse ministério, Graça sobre Graça Macedo. Carnaval não é para os santos, para os justos, para os irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Estamos dessa forma diante de Deus. Então, pois agora no vosso corpo, na vossa mente, na vossa boca, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Ou seja, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem. Alô, nós pertencemos a Deus. Estamos aprovados por Deus quando somos obedientes à palavra dele. Alô, irmã, o seu coração está ardendo, hein? Mas não tendes coragem de largar o pai, a mãe, o irmão, o marido, o filho, o pastor, a igreja. Não tendes coragem. Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de ousadia. Alô, abençoado. Esse evangelho nos deixa forte, firme e constante na presença de Deus. Porque a semente incorruptível está em nós. Olha lá, 1 Coríntios 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, a semente incorruptível está em nós. A semente incorruptível possui os eleitos do Senhor. A semente incorruptível possui os eleitos do Senhor. O próprio Deus nos possui. Nós somos templo do Espírito Santo porque nós fomos comprados por Deus. Deus nos resgatou. Quando, há mais de 2000 anos, quando Jesus morreu e ressuscitou. Foi para isso que ele veio. Para morrer, para ressuscitar e vir a habitar em nós. Compreendes isso, abençoado? Então a ele toda a honra e toda a glória, toda a majestade. Não seja ligeiro nos seus pés para fazer o mal. Antes receba a correção de Deus, pois Deus é Pai do nosso espírito. Hebreus 12, antes receba a correção do Pai, que é a semente incorruptível no nosso espírito. Temo que muita gente não entende essa palavra. Efésios. Porque os pés de alguns ainda estão ligeiros para fazer o mal. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Efésios 6:15. Efésios 6:15. Efésios 6:15. Efésios 6, versículo 15. Efésios 6, versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E calçado os pés
Sejam os seus pés não ligeiros para fazer o mal. Alô, vou lá e vou tirar uma satisfação. Vou lá e vou matar. E vou roubar. E vou prostituir. E vou fazer isto mesmo. E sejam os seus pés. Olá. Sejam os seus pés calçados da preparação do Evangelho da paz. Tenha paz abençoado com o Evangelho que você está recebendo. Não entre em confusão. Não entre em ira. Não entre em porfia. Não entre abençoado. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho da paz é este, onde você é santo e irrepreensível diante de Deus. O Evangelho da paz é este, é você não fazer o mal, é você não entrar nas concupiscências da vossa carne, é você não andar em prostituição, é você receber o Evangelho da paz. Alô, você está em Cristo abençoado, não porque você aceitou Ele, mas porque a semente corruptível de Deus possui os eleitos do Senhor. Alô, não tem ninguém possuído por demônios abençoado. Deus aniquilou os demônios abençoados. Estamos possuídos por Deus. Alô, Colossenses 2, verso 13. E a vós outros que estáveis mortos, Colossenses 2, 15. Aqui que eu quero. E tendo despojado os principados e potestades, o expôs publicamente. Expôs quem? Os filhos da perdição. E os filhos da salvação são eleitos de Deus. A semente incorruptível. Semente incorruptível é Jesus Cristo, é a sua palavra. A semente incorruptível é Cristo. Este o verbo, e o verbo se fez carne. Olha lá, Colossenses 2, 15. E tendo despojado os principados e potestades, o expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre ele na cruz. Então, Cristo triunfou sobre os filhos da perdição lá na cruz. Resta nós, os filhos da salvação, para glorificar o nome de Deus em nosso corpo, em nossa boca, em nossa mente. E sermos semente, né? Não da corrupção. Alô, não da corrupção, não da mentira. Nós somos a semente boa, abençoada, próspera. Amém? Possuídos pelo Espírito Santo. Nós somos a semente boa que vai dar fruto a 100 por hora. Colossenses 2, verso 15. E tendo despojado os principados e potestades, na cruz Jesus triunfou sobre eles e o expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Publicamente, quando Jesus ali, ele estava levando todos os pecados lá. Ali ele estava triunfando sobre potestades. Ali ele estava aniquilando o diabo. Ali ele estava aniquilando todos os pecados. Mas quem recebeu esta palavra foi Paulo. Quem recebeu esta palavra foi o apóstolo Paulo. Não foi João, não foi Pedro, não foi Tiago. Alô, não foi abençoado. Se dissermos que temos pecado, então, se dissermos que não temos pecado, então mentimos. Por que o João ele falou isso? Porque o João ele não teve a revelação que Paulo teve. O João ele não recebeu. Paulo recebeu a graça de Deus. Paulo subiu até o terceiro céu. Paulo entendeu que ali na cruz estávamos sendo feitos filhos de Deus, irrepreensíveis, inculpáveis. Eu fiz tudo essas coisas. Cristo. Por Cristo fomos eleitos antes da fundação do mundo. Por Cristo
Filipenses 3,15. Estamos perfeitos. Esta é a palavra abençoada que Deus está falando conosco nesses últimos tempos. João, antes da fundação do mundo, João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Jesus Cristo era Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. No princípio, antes de tudo, de todas as coisas, antes de Deus criar o mundo, esse mundo aqui terreno que nós estamos. Olha lá, no João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não tem dois senhores, é um Senhor. Efésios 4:5. Há um Senhor, e o Verbo era Deus, e Jesus era o Senhor, e Jesus era Deus, e Deus era Jesus, revestido em carne. Hebreus 2:14. É preciso entender, abençoado, porque a letra mata, mas a revelação, ela testifica com o nosso espírito. Amém? A revelação, ela testifica com o nosso espírito. Por quê? Porque a semente incorruptível está dentro de nós. Olha, abençoado. Então nós não vamos andar na concupiscência da nossa carne, né? Prostituindo, né? Em lascívia, em obras da carne. Nós não vamos andar em carnaval, nas avenidas, adorando estátuas. Nós não vamos abençoar. Sejam os seus pés ligeiros para fazer o bem, para falar o bem e não o mal. Porque a semente incorruptível está em nosso espírito. Amém? Então, tudo antes da fundação do mundo, fomos eleitos, predestinados para sermos filhos, para sermos santos diante de Deus. Seja a vossa mente abençoada. Seja a vossa mente, irmão, carregada de palavra, para não fazer o mal, né? Seja a vossa mente carregada das palavras de Deus. Olha lá, 1 Pedro, aqui que eu estava aqui vendo hoje, lendo, 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinham na vossa ignorância. Então, antes na vossa ignorância, você não conhecia a Deus. Agora você está conhecendo a Deus, você está conhecendo. Antes você só conhecia a imagem de escultura, abençoada. Alô? Agora você está conhecendo a Deus como filhos obedientes. 1 Pedro 1:14. Como filhos obedientes, não vos conformeis com este evangelho que você está ouvindo por aí. Não se conformeis, não se conforme com as coisas desse mundo, abençoado. Tá tudo certo. Alô, abençoado. Recebemos a graça e o apostolado. Recebemos a salvação, somos salvos em Cristo, sim, mas não andeis em obras da carne. Alô, 1 Pedro 1, verso 14. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinham na vossa ignorância.
Antes eram ignorantes, né? Não tinham conhecimento da palavra. Agora eu recebi o Senhor como meu Senhor. Agora não vou andar nas concupiscências da minha carne. Agora eu recebi o Senhor, não é que eu não possa. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não foi o que disse o apóstolo Paulo? Tudo me é lícito, eu estou salvo, mas o abençoado, a graça não é uma libertinagem. Quando você recebe a graça de Deus, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, amém? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Recebemos a graça de Deus, alô? A semente incorruptível está em nós. Nós somos eleitos de Deus, santos e irrepreensíveis, abençoados, amém? Glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Olha lá, que nós lemos na pregação passada, Romanos 1. É a terceira vez que eu estou falando sobre carnaval. É porque é tempo de carnaval. Então a gente tem que falar essas coisas. Romanos 1, verso 24, pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Então tem uns que Deus entrega, abençoado, porque são desobedientes à palavra. Tá ouvindo? Então Deus diz: eu vou entregar a vocês aí. É como lá em Coríntios 5, né? Entrega esse homem aí a Satanás para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O espírito salvo, mas a carne para nada presta. João 6:63. Não é isto, abençoado, que está dizendo a palavra? João 6:63. João 6:63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. O Espírito de Deus é que vive. O Espírito de Deus é quem nos dá vida. Vida essa que agora é uma vida com Deus, não é mais uma vida na carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esses que estão na carne não podem agradar ao Pai. Não pode agradar a abençoado. E quando nós não agradamos ao Pai, Ele nos dá permissão para ir lá cometer obras da carne, e aí não está agradando ao Pai, não está sendo obediente, então Deus permite. Amém, abençoado? Deus permite nós irmos lá. E aí vai dar ruim, hein? E aquele que semear, não é isto mesmo, colherá. Então não rejeite, abençoado, a palavra de Deus. Não rejeite a palavra de Deus. Amém? Efésios 6:15. Calce os seus pés com o evangelho da paz. O capacete da salvação. O capacete da salvação não é um capacete caro que você compra e coloca na sua cabeça. Agora eu estou seguro, se eu cair eu estou seguro. Tudo bem, é proteção para coisas da terra. Amém? Deves fazer isso. Mas o capacete da salvação é a palavra de Deus em nós. Alô? Você pode até comprar um capacete caro, abençoado. Quando você cair da moto, o impacto será... ele vai te proteger de algum modo. Amém? Mas ele não é a sua salvação. A sua salvação é no Espírito. A sua salvação é aquele que está habitando em você. A sua salvação é Cristo Jesus ressuscitado, o Consolador. Vó Rosa, Vó Rosa não é o Espírito Consolador abençoado.
tem algumas igrejas aí, hein? Seitas e heresias, foi falado no Ministério Graça e Apostolado. Vó Rosa, o Espírito Consolador, as heresias das igrejas por aí. O nosso ministério está sendo levado nas casas. Assim o Espírito Santo me disse, abençoado. Calçai os seus pés com o evangelho da paz. É o que está escrito. A semente incorruptível no seu espírito. Vou terminar, amém, abençoado? Já até fugi aqui, então quando a mente ela vai para cá, a gente vai falando uma palavra, aí vai ramificando ali, vai indo para cá, vai indo para lá. Deu meu tempo, 35 minutos, amém? Graça e paz a todos vocês, abençoado. Então, a semente incorruptível está no seu espírito. Calce este evangelho, que é o evangelho da paz. Efésios 6, versículo 15. Coloca o capacete da salvação na sua cabeça, abençoado. Amém? Para você não cair lá neste mundo aí, não é? Que está aí oferecendo coisas ilícitas. Amém? Então, eu acho que eu acho que eu li, abençoado, eu acho que eu li Pedro. 1 Pedro, deixa eu ver se eu não faltei aqui com a palavra, amém? 1 Pedro, não rejeitais, abençoada, a palavra de Deus. 1 Pedro, deixa eu terminar aqui. 1 Pedro 1, não é? Olha lá. 1 Pedro 1, como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinham na vossa ignorância. Agora, os filhos de Deus, ouvindo esse evangelho, não está mais na ignorância. Agora, abençoada, as obras da carne, você escolhe. Quer ficar nas obras da carne ou quer ficar nas obras do Espírito? Alô, quer ficar nas obras da carne ou quer ficar nas obras do Espírito? As obras do Espírito foi Deus quem fez. Quer ficar nas obras da carne? Trazemos isso melhor, explicamos isso melhor no próximo apostolado, amém? Não saia do apostolado, amém? Então, sedes imitadores daqueles que pela fé alcançaram a graça de Deus. Graça e paz.